E o arroz? Está caro no Brasil? Governo estuda medidas de redução na inflação dos alimentos. Vlamir Brandalize comenta sobre esse assunto, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e também no Quai. Pesquise na sua rede social favorita por Paracatu Rural e acompanhe a gente. Mercado Agrícola. O beneficiamento e saída de arroz no Rio Grande do Sul cai expressivamente em dezembro 24, registrando o menor volume para o período desde o ano 2020, conforme apontam levantamentos do CEPEA. Além da baixa liquidez típica de fim de ano, o Centro de Pesquisas indica que o recuo esteve atrelado às quedas nos valores de comercialização do casca. Também houve pressão de atacadistas e varejistas sobre as unidades de beneficiamento, que consequentemente diminuíram a busca pela matéria-prima. Na última reunião ministerial, o governo federal definiu como meta para esse ano 2025 diminuir a inflação sobre os alimentos no Brasil. O arroz aparece na lista, já que é um dos itens principais à mesa do brasileiro. O consultor Vlamir Brandalize questiona a ação do governo. Isso porque o país já possui um dos cereais mais baratos do mundo e qualquer tipo de intervenção pode prejudicar a fluidez do mercado do arroz. Mercado do arroz segue aí com os produtores apontando no Rio Grande do Sul. Colheita efetiva aí a partir de 10 de fevereiro, é esperado a colheita. O mercado vai mantendo estabilidade, o pessoal do arroz segue de olho no governo alegando que os alimentos estão caros, mas o arroz brasileiro segue como o mais barato do mundo, né? Chegando ao consumidor aí na faixa de R$5 o quilograma, que dá menos de $1 aí praticamente, ou 90 centavos, 85 centavos de dólar aí por quilograma no varejo. Então, arroz muito barato frente ao mercado mundial que trabalha de $1, $1,50 aí nas posições dos principais países consumidores de arroz, né? Então, não tem como baixar o que já está barato, né? Porque já abaixo disso não cobre o custo de produção do produtor e da indústria, né? Safra, ela evoluindo bem, safra gaúcha vai vindo bem, os indicativos nominais são de 930 mil hectares ao redor disso, de área arrozeira no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, e a safra sendo esperada acima de 8 toneladas por hectare, com indicativos que possa chegar a uma média de 8,5 toneladas por hectare nessa safra que veio bem até agora. Safra catarinense é colheita pontual ali no litoral norte e nos demais regiões do Brasil, safra evoluindo e colheita mais adiante, e somente fevereiro, março nos estados centrais. Então segue. E no varejo? O varejo segue em reposição, voltando às reposições para atender a demanda do consumidor do final de janeiro, começo de fevereiro, e com isso o arroz nas gôndolas variando de R$ 23,98 a R$ 28,98 para as comerciais aí nas promoções. Arroz de gôndola de marca nobre de R$ 32 a R$ 37 reais, segue com boa demanda de varejo e esperando as reposições evoluírem nesses próximos dias. Há espaço para demanda, arroz segue como um alimento barato. Nesses últimos dias, muita promoção de batata na faixa de R$2 o quilo no varejo, e alguns varejistas apontando que batata barata acaba tirando um pouquinho do potencial da demanda do arroz. Mas o consumidor, ele come a batatinha, come o arroz com feijão, e vai ser o ano do ovo novamente em função das carnes aí que seguem firmes, né? Os negócios do arroz com o produtor seguem de maneira pontual em cima do que aparece de oferta ou a indústria está levando. Então não tem mais demanda do que oferta, e nesse momento poucos negócios novos sendo comentados. Não teve muita pressão de negócios nesses últimos dias no nosso amigo arroz da exportação. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato,
o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.